A partir de agora, a Start apresenta Agro na Start, com Larissa Schaefer. A rádio da gente. Rádio 10 da cidade para você, mais uma tarde especial, onde vamos saber assuntos interessantes de uma área maravilhosa chamada Agro. E quem chega por aqui é sempre ela. Boa tarde. Boa tarde, Vonei, tudo bem? Tudo ótimo. Agro na Start. Então, num oferecimento da Uninter Centro Universitário Superpolo Uninter em Passo Fundo, na Saldanha Marinho 276, a maior EAD do Brasil. Mais de 900 polos espalhados em todo o país, 15 polos internacionais, com uma campanha até o dia 29 para você começar a graduação, ganha pós-graduação e mais 2 anos de inglês totalmente grátis. E as batatas Crack, maravilhosas. de Ibiraiaras para o Brasil. Solo As delícias, solo gaúcho, batatas Crack também junto com a gente no Agro, que começa a partir de agora com um convidado especial. Manda lá. Manda lá então, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Vonei, boa tarde quem está nos ouvindo e quem nos verá mais tarde, porque essa entrevista vai ficar gravada e vai ser postada no YouTube da Start Web Oficial. Quase errei o nome da empresa aí. Enfim. Boa tarde, então. Eu queria agradecer, então, nossos patrocinadores, a Uninter e as batatas Crack de Ibiraiaras. E hoje o nosso assunto é mercado, né? Cotação de soja. Vamos entender um pouquinho como é que está funcionando esse mercado. E o nosso convidado, ele é graduado, eu vou ter que ler porque o currículo dele é grande, né? Ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele possui MBA em Contabilidade e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. E ele atuou como trader na Gavilon Group, que era, até a gente descobriu hoje, que era aqui no lugar onde está a Start hoje, se concentrava então a Gavilon. E ele também, atualmente, ele trabalha então na Redpoint de Passo Fundo. É o Andrei Cirolini. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Larissa, tudo bem? Então vamos começar tirando meu chapéu pra ti, né? Porque olha, com um currículo desse não tem como não tirar o chapéu. Bom, Andrei, me conta aí, como é que tá o mercado da soja nesse momento? Deixa eu só ajustar o teu microfone. Aí, perfeito. Aí. Ei, ele tá caindo. Vai dar certo. Tranquilo. Bom, a gente vem do mercado bastante... ano passado foi um ano bastante atípico, com prêmios negativos, recordes de prêmios negativos da última década, muito provavelmente. E esse ano a gente veio de novo no mercado onde a gente parecia que a gente ia ver esses prêmios negativos de novo, porém nos últimos meses o Chicago começou a cair e a gente começou a ver um processo de melhoramento desses prêmios a partir de meados de fevereiro, e a gente saiu de prêmios que estavam a menos 100, né, sobre o maio agora, que seria essa safra nova, que é o nosso pico de safra, né? E para prêmios aí praticamente zerados agora, né, nesse momento. Então, mais um ano atípico, mais um ano difícil de fazer previsões, né? Difícil de fazer um manejo assim, né, onde que tu... Então, é aquela coisa que a gente sempre fala para o produtor, né? A gente tem que ter os nossos custos, aproveitar oportunidades de mercado de cada um dos componentes que a gente vê do preço, né, para estar fazendo estratégias boas de comercialização e estar tendo rentabilidade na lavoura. Excelente. E nessas instabilidades que a gente fala, tem até as instabilidades internacionais, que é o que acontece lá no Oriente Médio, que vem aí afetando o mercado. Na verdade, eu queria entender como que a guerra que está acontecendo lá pode vir a afetar nós aqui no Brasil. Sim. Um dos fatores principais é uma questão macro, né? Então, com esse ambiente de guerra no Oriente Médio, que acaba afetando todo mundo, a gente acaba vendo os mercados financeiros se contraindo, então dólar se valorizando, taxas de juros americanas subindo também por questões deles lá. Isso tudo reflete primeiramente na nossa cotação da nossa moeda, né? Então o nosso real se desvaloriza, fica melhor para exportação, a gente fica mais competitivo, mas ao mesmo tempo isso já pressiona também os preços das commodities que são, né, negociadas na Bolsa de Chicago, né? Então um dólar mais forte normalmente acaba pressionando o preço das commodities em si, né? Foi esse movimento que a gente viu o Chicago caindo e o dólar subindo, né? E os prêmios, cara, continuaram nesse movimento deles de alta, né?
mas a gente está tendo assim um bom momento, assim, digamos, para comercialização. E a gente vê aí, por exemplo, guerra entre Rússia e Ucrânia, lá no Oriente Médio, são vários fatores. Por exemplo, uma produção de canola lá no Canadá que não deu certo há 1, 2 safras. Então, tudo vai se encaminhando e afeta não só a cultura que está se falando, como a canola, né? Que eu dei o exemplo, mas a soja, vai afetar o milho, vai afetar o trigo, todas as outras culturas, inclusive outras ferramentas de uso, que nem fertilizantes, os químicos, né? Então, como andar no meio dessa bola de neve? Exatamente. Dentro do conflito em si, né, na região ali do Oriente Médio, tem alguns países que são importantes, tanto na exportação brasileira de milho, de soja, também de carnes, né, de proteína animal. Claro, não são os principais clientes, digamos assim, do Brasil, porém, como você falou mesmo, a gente tem alguns países ali importantes também na parte de fertilizantes, e como acaba mexendo também nessa questão do câmbio, acaba impactando né, nos custos de produção. A gente pode acabar tendo fertilizantes cotados em preços em dólar mais alto, e até mesmo a própria conversão depois para reais, que acaba ficando elevada por causa do câmbio, né? Então pode impactar em custos, realmente. Alguns outros custos, como, por exemplo, ali, a gente tem rotas logísticas muito importantes, que todo o cenário de conflito acaba aumentando também as cotações desses fretes, e esses fretes acabam depreciando o valor que do que a gente está exportando, né, por causa que, querendo ou não, o custo aumenta, né, e acaba também encarecendo o que a gente está trazendo como importação de alguns fertilizantes, né, principalmente. E quais são os preços que estão hoje no mercado da soja e dos grãos que você trabalha? Assim, soja, ontem no Porto a gente via preços em torno de 123, 124 reais para entregas imediatas, né? Já falando em futuro, a gente já vê preços um pouco mais altos, né? Na casa dos 130, mas o que a gente tem visto principalmente no Rio Grande do Sul é que a gente não está tendo um recorde de produtividade como a gente já teve em outros anos, porém está sendo uma safra boa, igual. Então, com uma produção média que do estado aí que o produtor está tendo, esses preços, dados os custos que a gente teve durante a safra, são preços que acabam remunerando realmente a atividade, e é essa conta que a gente tem que fazer, né? O preço é bom ou é ruim, dependendo de se ele está nos rentabilizando ou não, né? Então, a gente pode ver preços um pouco mais altos para o segundo semestre, pode. Porém, é um preço hoje que já está remunerando muito bem. Está pagando os custos, pelo menos. Exatamente, está pagando os custos e remunerando também os fatores de produção, né? Mão de obra, capital. Então, assim, é um preço que está remunerando, é bom. Então, vale a pena, né, ir comercializando alguma coisa e botando esse lucro no bolso, né? Excelente. E diante de todo esse cenário que a gente falou, de um pouco de instabilidade, de incerteza, e ao mesmo tempo de uma safra que não é tão grande em volume, mas maior em qualidade, como que o produtor vai entrar nesse meio e vai diminuir os riscos que ele tem de repente, vender um produto num preço que não é tão bom, daqui a pouco tá mais caro, tá mais barato, derrubei o chapéu. Mas, enfim, como que ele consegue mitigar esses riscos, né? Assim, a gente vê o movimento do pessoal que trabalha, né, com os insumos também, de estar sempre oferecendo relações de troca, né, para os produtores. Então, a gente viu, por exemplo, já faz alguns meses aí que a gente já viu uma relação de troca boa, por exemplo, no fertilizante, abaixo até de 1 para 1. A ureia tem baixado. Também, o cloreto estava relativamente barato, o MAP, né, sempre é um preço um pouco maior, mas também, né, relativo ao que a gente viu de preços, está bem mais baixo. Desde o estouro da guerra da Rússia já tem uma diferença bem grande, né? Exatamente. Então, assim, essa relação de 1 para 1 é uma relação muito boa, né? Ou até um pouco menor, né? Por causa que são raros os momentos que a gente vê essa relação, né? Então, é um momento onde acaba não importando muito o valor em si de que tu está comercializando, mas essa relação de troca, né? Então, a gente acaba vendo o câmbio flutuar bastante, por exemplo, porém, a relação ficando constante é uma boa métrica para o produtor estar fazendo as contas e estar manejando a lavoura dele.
Excelente. Agora, te fazer uma pergunta um pouco mais educativa. Como a Uninter a rádio da Uninter é uma rádio informativa também, eu queria que você explicasse pra gente, assim, ou desenhasse pra gente, como é que o câmbio, que é uma moeda lá, estrangeira, vai afetar a moeda aqui do Brasil. Só pra gente explicar para os nossos estudantes como é que isso funciona. Sim. No final das contas, as moedas, elas são todas negociadas uma referente à outra, né? Uhum. Então, quando a gente vê uma taxa de juros americana subindo, querendo ou não, a moeda americana acaba se fortalecendo, a busca, né, por dólar para se deixar o dinheiro, digamos assim, investido em dólar, rendendo a taxas de juros mais altas, né? Então, quando a gente tem um movimento de valorização do dólar e com o real não está acontecendo nada, então o real está se desvalorizando perante ao dólar, né? Uhum. Então, é sempre essa relação. Sempre quando a gente fala de moeda, existem alguns índices, por exemplo, a gente fala muito só de real de dólar por real, né? Que é a nossa moeda aqui, né? Mas existem alguns índices que medem a força do dólar em relação a outras moedas de forma geral, né? Então, por exemplo, a moeda japonesa, a moeda né, o euro, né? Uhum. Então, existem alguns índices que medem também como o dólar está variando em relação às outras, a essas outras moedas. Se ele também está alto ou se está baixo no meio dessa... Isso, exatamente. Que legal. Então, na realidade, é isso que está acontecendo. O dólar está ficando mais caro perante né, todas as outras moedas, né? E daí, claro, tem o desempenho médio, digamos, de todas as moedas, né, que o real acaba ficando junto, mas também tem o desempenho individual do real. Então, assim, esse movimento de desvalorização que a gente viu, né, do real, uma parte sim pode ser explicada por fatores internos nossos do Brasil, porém tem uma outra parte que é explicada por um simples movimento, né, de valorização do dólar. Excelente. E nesse sentido, verificando o câmbio, como é que a gente faz para entender essas bolsas de valores que existem de Chicago, B3, enfim? Assim, uma coisa que é importante sempre, né, até para o produtor, assim, também na comercialização ter em mente, é que normalmente o dólar e o preço do dólar, né, no caso, a cotação dólar real e a cotação de Chicago, normalmente elas, muitos já sabem disso, né? Normalmente elas nunca andam juntas, né? Então então normalmente elas são até inversamente proporcional, digamos assim. Então muitas vezes, que nem a gente viu agora, a gente viu o dólar se valorizando, ou seja, o real se desvalorizando, né? A cotação aumentando e o preço de Chicago caindo, né? Então, normalmente, o momento bom de negociar não é o momento bom de negociar outro. E é isso que a gente traz na Redpoint. A gente tenta mostrar para o pessoal o momento melhor, né, de aproveitar as oportunidades de negociar cada um deles, né? Desmanchando o preço da soja em prêmio, em dólar e Chicago, né? Ver qual é o melhor momento de cada um desses, né? E a Redpoint, ela também faz aquelas vendas futuras, não é? Como é que funciona isso? Auxilia nessas vendas? Isso, a gente auxilia o pessoal. Dentro desse manejo, desses 3 componentes, normalmente a gente sempre vê no segundo semestre do ano um prêmio mais valorizado, né? E normalmente a gente tem essa sazonalidade normal. Um prêmio mais valorizado no segundo semestre do ano e um prêmio desvalorizado durante o nosso pico de safra, né? Então a gente auxilia muitas vezes o pessoal a fazer esse manejo, por exemplo, dessa sazonalidade dos prêmios, né? Que é uma coisa que é importante, que sempre tem que ficar atento, mas a gente ainda vê muita gente perdendo essas oportunidades por desconhecimento das ferramentas e de como os preços funcionam. Excelente. Voltando um pouquinho ao mercado, vendo agora o cenário do milho, como é que está a safra e os valores que a gente vê aí? Hoje a gente vê um mercado internacional, ou um mercado interno, bem dizer, ainda um pouco mais alto do que a gente vê na exportação, né? A gente teve uma safra muito grande de milho nos Estados Unidos, né? E agora a gente está aí com a nossa safra, com a nossa principal safra, que é a safrinha, no campo, né? E claro, as questões climáticas, né, vão dizer o que vai ser, o que vai ser a produtividade, a produção ou não do Brasil, né?
Mas assim, a gente vinha do mercado aí que não, né, do mercado interno, né, que estava um pouco mais alto. E com certeza, né, quando a gente vê realmente chegar o momento da safrinha, independente do que for de produção, o Brasil sempre vai ser um exportador, né? Então a gente vai estar, quando chegar a safrinha, a gente vai estar se igualando ao mercado externo, né? E hoje o mercado externo ainda está um pouco mais abaixo do que seria o mercado interno, né? Então é uma questão para o produtor ficar atento. Certo. E agora falando assim um pouco da linguagem do produtor, que o produtor não fala muito, eu vendi por tantos em dinheiro, ele fala por sacos de soja. Como que a gente consegue entender o que o produtor está falando e o que o analista está falando e juntar as duas informações? Sim, assim, a gente tem um preço relativamente bom hoje também de milho. Né, tem muita gente esperando, né, para ver o que vai acontecer realmente ou não, né? Mas assim, a gente, dado o mercado internacional, a gente tem ainda preços bons, digamos assim, né, do milho. Seria mais ou menos essa... Esse é o cenário. Assim, assim, relativamente, né? Claro, né? Quando vê alguém vai falar, mas o preço está baixo, né? Mas no mercado internacional está mais baixo ainda. Então a gente tem que um pouco aceitar e ver, não, mas se lá tá tão ruim, aqui até que tá razoável. Exatamente. Perfeito. E nos outros países, assim, a gente falou que a soja tá num cenário bom, que dá a gente essa certa recomendação de, não, tu pode vender que talvez no próximo semestre pode ou não, né? Então a certeza é agora. E do milho, essa questão é do mais ou menos ainda, não é tanta certeza do futuro ainda. Tem que esperar colher, ou pelo menos começar a colher, né? Sim, exatamente. E essa questão da exportação do produto interno, né? Tu falou que os prêmios nos portos eles estão mais altos. Isso acaba elevando o valor da soja também. E no caso do milho, acontece o mesmo cenário? Sim, é a mesma coisa. Só que acaba hoje hoje nós estamos no pico, digamos assim, da safra da soja, né? Então nós estamos na base de mercado internacional já, digamos assim, né? E no milho ainda não, no milho ainda tem que chegar a safrinha, né? Então a gente ainda está num descolamento, né? Do que é o mercado interno, do que é a exportação, né? Então é mais ou menos isso. E faltou te perguntar alguma coisa que tem que ser falado do setor ou a gente conseguiu mexer em todos os dados? Olha, eu acho que a gente falou de bastante coisa, eu acho que foi produtivo. Meio educativo, meio mercado, mas estava ali no meio. Esse é o intuito, né? Dar informação e também explicar o que funciona cada passo, porque às vezes a gente chega aqui e fala de cotação, a pessoa não sabe o que é uma cotação. Então, às vezes é bom dar uma explicada só para o pessoal entender, né? Sim. Então, perfeito, Andrei. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada por vir aqui até a rádio. Dá uma saudade, então, da tua antiga empresa, dá uma matada de saudade. Exatamente, matamos a saudade um pouquinho, né, da antiga empresa, mas é isso daí, né? Muito obrigado, Larissa. Boa tarde. Obrigada também a Redpoint, que nos cedeu ele hoje, né? Porque eu sei que a empresa é corrida, então agradeço vocês também. Obrigada, Ivanei. Obrigada, ouvintes. E até a próxima. Não esqueça que a entrevista vai ficar gravada e vai ser publicada, então, na Start Web Oficial no YouTube. Obrigada e até a próxima aqui.